Olha, uma matéria da Veja de hoje mostra o que todo mundo já suspeitava. O Bolsonaro fez um acordão para salvar os dois filhos da prisão. Não três, mas dois deles. O Eduardo e o Carluxo. Isso porque o inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos chegou a provas contundentes contra Carlos Bolsonaro e contra Eduardo Bolsonaro, mais conhecido como Eduardo Bananinha, o apelido que o Mourão deu nele. E com as provas contra os dois, eles poderão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional e poderão ser presos. E no caso do Carlos, pior ainda, porque ele nem tem foro privilegiado. Aí o Bolsonaro, sabendo disso, foi obrigado a ficar nos braços do Centrão, nos braços de seus inimigos. Então, se o Bolsonaro antes, ele mesmo e o gabinete do ódio promoviam fake news e criticavam Dias Toffoli, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia, Gilmar Mendes, hoje o Bolsonaro tem que abraçá-los. E o Bolsonaro não gosta disso, não. Até falei várias vezes, mostrei vídeo do Bolsonaro xingando ex-apoiadores, que o Bolsonaro odeia estar no meio dos inimigos dele. Ele está vivendo da caridade de quem o detesta, como diria Cazuza. E a coisa vai ficar feia para o Bolsonaro, porque eu já falei aqui, o Bolsonaro será descartado. E anteontem teve uma reunião entre Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes e o João Dória. O João Dória que quer ser presidente em 2022, não importa o que aconteça. O Dória foi prefeito, ele já queria ser presidente, aí ele viu que não ia dar, é governador e agora ele quer ser presidente. Mas para isso ele tem uma missão, um probleminha, que é acabar com o Bolsonaro. Ele tem que derrubar o Bolsonaro de alguma maneira. Talvez não derrubar o governo Bolsonaro, mas fazer com que o Bolsonaro chegue em 2022 sem condições de reeleição ou assim, completamente acabado politicamente. E para isso o Dória se reuniu com os inimigos e agora amigos, ou será que são amigos mesmo, do Bolsonaro. E ó, eu vou falar mais sobre isso, porque que o Bolsonaro, como é que foi o processo do Bolsonaro ele mudar de postura, de uma pessoa que em maio ia lá na frente do quartel-general das Forças Armadas e pediu uma atitude, falar tem que ter atitude, e aí falou acabou, pô, para uma pessoa que abraça, nem abraça e é abraçado pelo Toffoli, tirou uma foto em que está lá o Bolsonaro, o Davi Alcolumbre, o Toffoli, e eles estão abraçando o Bolsonaro tá assim, ó, meio tímido, porque ele sabia que ia repercutir mal. Como é que foi esse processo? Que foi um processo bem doloroso para o Bolsonaro e vai continuar sendo doloroso até o momento em que ele for descartado, que vai ser o fim da linha para ele. Mas antes de eu falar sobre isso, um segundinho, você quer ver a casa cair para esse genocida aqui? Então curte o vídeo e se inscreve no canal aqui. No canal, se inscrever no canal é a coisa mais importante que você pode fazer se você não for inscrito, porque aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias, não só aqui no YouTube, mas também no Facebook, no TikTok, no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais e também fora delas. Ó, aqui nosso outdoor em Serra, no Espírito Santo, falando que o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial. A gente vai às ruas com outdoors, com carros de som, para mostrar os crimes do desgoverno Bolsonaro para as pessoas e para mostrar que ele foi contra o auxílio emergencial, para a gente tentar quebrar no meio as mentiras dele. Então um segundinho, se inscrever no canal, você ajuda muito a gente a continuar batalhando contra o desgoverno. Olha só aqui o nosso carro de som que estava em Belo Horizonte. Olha só que legal. Conjunto Felicidade. R$ 89.000 para Michele Bolsonaro? Bolsonaro, o povo quer saber por que disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão, enquanto nosso salário diminuiu e o Esse carro ficou 8 horas rodando, ele rodou em vários bairros de Belo Horizonte e a gente já recontratou para a próxima semana e também já está recontratado em Curitiba, já vamos recontratar também em Natal para a próxima semana e estamos tentando em Porto Alegre. E ó, o lugar mais difícil é o Rio de Janeiro. Se alguém for do Rio de Janeiro e conseguir uma empresa que aceite fazer contra o Bolsonaro na capital, deixe o seu contato nos comentários, que aí o pessoal do canal, os apoiadores vão ver o seu contato e aí a gente entra em contato contigo e a gente quer colocar carro de som no Rio de Janeiro. Se possível, passando em frente ao condomínio Vivendas da Barra Pesada, denunciando os crimes de um dos moradores ali, o morador mais especificamente da Casa 58. Quem quiser ajudar com essas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Você clica e você pode ajudar com as ações do canal. Ou no primeiro comentário eu sempre deixo o PicPay, conta bancária, apoio-se. Eu estou tentando conseguir um PayPal. E aí eu vou deixar também o PayPal. Mas também se inscrever um segundinho e é de graça e já ajuda muito. Agora vamos falar sobre, olha só, o processo do Bolsonaro. O Bolsonaro estava falando e em determinado momento eu falei aqui, eu lembro que eu falei isso no canal lá em junho, finalzinho de maio, eu falei, ó, vai dar errado pro Bolsonaro, vai dar ruim.
começou o inquérito dos atos antidemocráticos, o STF vai para cima do Bolsonaro, eles vão acabar presos. Ou eles mudam, ou eles vão acabar presos. E todas as análises eu falava, ó, Carluxo, Eduardo e Flávio. Carluxo e Eduardo pelo gabinete do ódio e Flávio pelas rachadinhas podem acabar presos. O Bolsonaro tá brincando com fogo. Aí o que aconteceu? No caso do STF, com fogos de artifício mesmo, que jogaram na porta do STF. O que aconteceu? O Bolsonaro fez o que tinha que fazer para salvar os filhos. Lá para julho, agosto, logo depois que o Queiroz foi preso, aí o Gilmar Mendes soltou o Queiroz e o Queiroz ficou solto preventivamente, está até agora solto, com tornozeleira, mas preventivamente, por conta da pandemia. Acabou a pandemia, qual vai ser a desculpa para o Gilmar Mendes manter o Queiroz solto? Não sabemos. Mas isso vai depender muito do Bolsonaro ser receptivo com os planos do pessoal do Centrão. Isso é que vai depender. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro, em determinado momento, ele submergiu, que foi quando ele percebeu, e aí segundo a matéria da Veja, pessoas próximas ao Bolsonaro falaram, olha, o Carluxo e o Eduardo vão ser presos, mas muito, muito em breve. Então ou o Bolsonaro você recua, e recua bem recuado, ou vai acontecer isso. E aí levaram as mensagens aos filhos do Bolsonaro, e o Carlos Bolsonaro teria se revoltado e falado não, vamos, até que alguém falou, você quer o quê? Você quer que termine todo mundo preso? Porque é isso que vai acontecer. Você quer fechar o STF? Você quer tentar fechar o STF? Não dá. Spoiler pra você, vai dar ruim. Aí, em determinado momento, eles perceberam aquela ficha foi caindo dolorosamente e o Bolsonaro sucumbiu ao Centrão, pouco a pouco. Ele foi primeiro mudando líderes do governo, aí depois mudou os vice-líderes, aí depois ele mudou no Senado, mudou no Congresso, na Câmara, foi mudando os cargos, aí começou a distribuir cargos para parte do Centrão, aí ele já estava tentando com o Arthur Lira, que é do PP, e com o Ciro Nogueira, mas não estava dando certo porque eles não são do grupo político que o Bolsonaro precisava agradar. Aí o Bolsonaro começou a agradar o grupo político de Michel Temer, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, começou a agradá-los. E aí, olha só o que aconteceu, o Queiroz solto, tá lá, o Gilmar Mendes sentou em cima do processo do Queiroz, não vai deixar que prendam o Queiroz tão cedo. Os filhos do Bolsonaro, por enquanto, estão a salvos, mas tem um probleminha para o Bolsonaro, que é as investigações continuam. E no fim de setembro, o Alexandre Frota entregou provas contundentes contra o Eduardo Bolsonaro. Vai ficar muito difícil para a Suprema Corte não fazer alguma coisa contra o Eduardo Bolsonaro, porque tem provas, muitas provas. Para piorar para o Bolsonaro, o Facebook, quando fechou 88 contas no Facebook e no Instagram de redes sociais bolsonaristas, produziu um relatório muito bem detalhado, com um endereço de IP, que é o endereço que cada celular, aparelho conectado na internet tem um IP. Aí os endereços de IP ligando a assessores do Bolsonaro, tem o Tércio Arnaldo que trabalha no terceiro andar do Palácio do Planalto, trabalha com o Bolsonaro, assessor direto da Presidência da República, tem também mais dois que também trabalham, são assessores do Jair Bolsonaro, não é do Carlos, não é do Eduardo, não é do Flávio, é do Jair Bolsonaro. E aí eles caíram lá no relatório do Facebook, aí a coisa começou a ficar cada vez mais feia e o Bolsonaro falou, pô, peraí, vou ter que salvar. Só que tem um problema, isso que o Bolsonaro tá fazendo, olha só, tem gente que diz que as instituições funcionam no Brasil. Funcionar vem da palavra função. Qual é a função qual você acha, comenta aí, qual você acha que é a função do STF no Brasil? É fazer valer a lei, a Constituição, ou é se autopreservar e salvar bandido? Porque se realmente houve esse acordo, e tudo indica que houve, eu lembro até que quando eu fazia análise aqui, eu falava, ó, gente, a casa vai cair, a não ser que o Bolsonaro faça alguma coisa para evitar. E eu não imaginava, eu acredito que muita gente não imaginava, o quê? Que o Bolsonaro iria dar uma guinada tão forte ao Centrão. Ele ia realmente fazer o que ele fez, que foi abandonar completamente o gado dele, inclusive o gado mor dele, que é o Alan dos Santos, tá xingando o Bolsonaro todos os dias, a Sara Giromini chorando, o Olavo de Carvalho falando um monte, falando que o Bolsonaro abraça com os inimigos, criticando o Bolsonaro todos os dias, o Olavo de Carvalho, o gado bolsonarista criticando, falando que tá muito decepcionado com o Bolsonaro. Eu não imaginava que ele ia dar uma guinada tão forte e tão rápida ao centro e ao pessoal que era inimigo dele. Muita gente talvez também não imaginasse. Então quer dizer que a casa caiu mesmo para o Bolsonaro fazer isso, é porque ele foi confrontado com a real possibilidade de prisão. Aí tem gente que diz, as instituições funcionam, veja como funcionam as instituições, não teve golpe. Só que se as instituições funcionassem, os filhos do Bolsonaro estavam presos. Porque um juiz, aí a gente não sabe, mas tudo indica, juízes fazem conluio
com o presidente da República para salvar os filhos que são criminosos, isso é obstrução de justiça, é crime. É prevaricação também, que é não fazer o ato que deveria fazer, que é prendê-los. O presidente da República começar a fazer nomeações de cargos que têm verbas muito grandes, salários muito grandes, algum até vitalício, como o do STF, para agradar um grupo político para salvar seus filhos, o nome disso não é instituição funcionando, o nome disso é instituição agindo para, no caso, o STF, ou quem quer que seja, se realmente isso for verdade, são instituições agindo para interesses próprios dos seus membros e não para funcionar, que é fazer valer a lei. Não faz valer a lei. Se o Brasil tivesse instituições que funcionassem, olha, o candidato líder em todas as pesquisas em 2018 teria sido eleito, não teria sido impedido de concorrer. E, inclusive, se a eleição fosse hoje, esse candidato, que no caso é o Lula, não poderia concorrer. E funciona a instituição. E o Gilmar Mendes está sentado no processo da suspeição do Lula faz um bom tempo. E aí, olha só, não funciona. Funciona para salvar bandido. E, no caso, esses bandidos têm nome e sobrenome. O sobrenome começa com Bolso e acaba com Naro. O problema do Carlos Bolsonaro foi o seguinte, as investigações todas mostram que ele é o grande chefão do gabinete do ódio. Então, o gabinete do ódio foi idealizado pelo Carlos Bolsonaro, claro, com a ajuda do Steve Bannon, que veio dos Estados Unidos, com a ajuda de vários outros fatores. E o Eduardo Bolsonaro é a ligação entre o gabinete do ódio e o conservadorismo, porque eles falam, somos conservadores, somos isso, somos aquilo. Mas o mais conservador, quem mais fala desse discurso entre os filhos do Bolsonaro é o Eduardo. Então o Carlos é o cara da comunicação, o Eduardo é o cara que fala do conservadorismo e tudo indica que o Flávio é quem pegava o dinheiro sujo e transformava em dinheiro limpo, é quem lavava tudo com uma organização criminosa. Quem diz não sou eu, o Ministério Público do Rio de Janeiro. E aí os três filhos faziam lá essa grande Orcrim e o Bolsonaro era o nome, era a cara que eles estampavam para vender a organização criminosa deles. Só que a investigação dos atos antidemocráticos e o inquérito das fake news foi chegando, e aí começaram as coisas. Peraí, esse cara era assessor do Carlos, agora ele é assessor do Jair. Ele tem várias páginas no Facebook em que ele propaga fake news. Não apenas fake news, ele também pede para que as pessoas vão para as ruas, e aí foram várias manifestações, era toda semana, lembra? Todo domingo tinha manifestação pró-Bolsonaro. E aí essas páginas pediam para as pessoas irem nessas manifestações para pedir fechamento do STF. Essas páginas ficavam replicando o vídeo do Eduardo Bolsonaro em que ele fala que precisava de um cabo de um soldado para fechar o STF. Só disso. Em que ele falava que vai ter um AI-5. Ele falava, vai ter um AI-5. Ele falou, essa ruptura institucional não é questão de se, mas é questão de quando. Quer dizer, ele falava, vai ter ruptura institucional, quer dizer, vamos dar um golpe. Não é se vamos dar, é quando daremos o golpe. Quer dizer, e replicavam isso e pediam, vamos fechar o STF. Aí o presidente da República ia lá e falava na frente do quartel, vamos fechar o STF. O problema é que isso tudo era crime. E aí a investigação foi chegando. Agora a investigação está na parte de ver como é que eles lavam esse dinheiro, como é que eles financiam isso tudo aí. A investigação dos atos antidemocráticos já recebeu provas do Alexandre Frota e já pediu para a CPI das fake news provas. E aí, mais uma crítica à péssima CPI da fake news, ao péssimo senador Ângelo Coronel, que é o presidente dessa CPI, que ele falou, eu lembro ele todo pomposo, até mostrei aqui no canal o vídeo dele falando que aprendeu o Carlos Bolsonaro, eu vou mostrar por que eu sou coronel, esse coronel, mas não tá nem pra praça, não, as praças são bem melhores do que esse coronel. De coronel não tem nada. Ou então o Ângelo Coronel, ele negou pra investigação dos atos antidemocráticos os dados que foram pedidos contra o Eduardo e contra o Carlos Bolsonaro. Ele falou que fizeram um pedido muito genérico. Refaçam o pedido e aí a gente envia o que vocês pedirem, se for o caso. Essa foi a resposta do Ângelo Coronel, do PSB, senador pela Bahia, da CPI das fake news, ao inquérito dos atos antidemocráticos, quando pediram as provas que o Frota falou, temos as provas aqui na CPI, eu posso te dar essas provas aqui, as outras você tem que pedir para a CPI porque estão sob sigilo. Ela pediu, essa foi a resposta péssima do péssimo senador, que é um péssimo presidente dessa CPI. Eu lembro que ele estava todo pomposo falando, quem mentir em CPI vai preso, porque realmente quem mente em uma CPI, quem foi convidado não, mas convocado, se o cara mentir, pode ser dada a voz de prisão para ele por mentir em CPI. O Alan dos Santos foi lá, o Alan dos Santos, mesmo que hoje chora, falou pro Bolsonaro não ligar, foi lá, pintou, bordou, falou que o PT pagou 1 bilhão para
para Cuba fazer uma arma nuclear, falou fake news lá no meio, na frente do Ângelo Covardel. E sabe o que fez o presidente da CPI? Nada, nada. Ficou com aquela carinha dele. Nada. De coronel, esse não tem nada. Aí o outro lá, aquele que acusou a repórter da Folha também, nem lembro o nome desse sujeito, foi lá também, mentiu, foi extremamente vulgar falando da repórter da Folha, e o Ângelo Covardel fez o quê? Nada. Absolutamente nada. O mesmo que uns meses antes falou que ia prender o Carlos Bolsonaro, porque eu sou coronel. Nada. Essa é a CPI das fake news, e tudo indica que a CPI, não acabar com a CPI, mas paralisar a CPI das fake news está no acordo do Bolsonaro com essa ala do Centrão. Mas as mesmas fontes que falam isso falam, mas a CPI não vai acabar, porque vão deixar uma carta na manga para usar contra o Bolsonaro depois. Por quê? Porque o Bolsonaro, eu já falei aqui 1, 2, 3, 10 vezes, 100 vezes eu vou repetir, o Bolsonaro vai ser descartado. É só a gente ter uma ideia de que não é se, é só a gente ver quando o Bolsonaro vai ser descartado. Eu, Thiago, não sei, mas imagino que logo depois da eleição para a Câmara dos Deputados, para a presidência da Câmara, vai ser quando eles falam, obrigado Bolsonaro pelos seus serviços, muito obrigado, tchau, prisão, talvez não vá para prisão, talvez eles só falem, Bolsonaro, tchau, você fica aqui como um presidente decorativo e depois acabou sua vida política. O Bolsonaro vai acabar descartado. E se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos para cima deles. E hoje, domingo, é dia do Stop Bolsonaro Mundial. Então se você tem Twitter, #StopBolsonaroMundial. Falou!